Um, dois, três e gravando. Olá, tudo bem, meus queridos alunos? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que vocês estarão assistindo a nossa aula. Adentramos agora na quarta semana, e aí eu digo muito bem, quarta semana que perpassa do dia 12 de abril ao dia 18 de abril, onde estamos todos aí nesse movimento de quarentena, nesse movimento de isolamento social, e para que os alunos aí não percam o semestre, enfim, mantenha o semestre ativo no curso de Direito da Universidade de Taubaté, criou-se alguns mecanismos, algumas modalidades para que as aulas aí continuem ocorrendo. Em uma primeira e segunda semana foram realizadas atividades onde o coordenador, professor Wagner, e o professor Romero, eles alimentavam o sistema informatizado EVA, que é um portal específico de link entre a instituição e o aluno, para essa troca aí, utilizando-se das mídias, enfim, e dos meios de comunicação aí virtuais, certo? A partir da terceira semana, foi uma semana com feriado aí para algumas turmas, outras turmas já tiveram a minha aula aqui telepresencial, enfim. Realizei nessa terceira semana, tanto com as turmas que tiveram a minha aula, tanto com as turmas que não tiveram a aula, a opção e uma votação aí democrática com os alunos, enfim, para verificar se optariam pelo programa Teams da Microsoft, que eu havia sugerido a princípio, por ser utilizado pelo governo do estado, por algumas outras universidades. A Unital aí perpassou a possibilidade do programa Zoom, onde alguns professores estavam ministrando aula também pelo Zoom, não sei se ainda o fazem, até que veio uma nota da Agência Nacional de Saúde e verificavam se eram fake news ou não, acerca então da segurança desse programa do Zoom. A instituição Unital fez uma avaliação do programa, viu que o programa é seguro, então também seria possível as aulas aí por meio do Zoom, desse sistema, mas em votação com os alunos, enfim, em sala de aula, por meio dos representantes de sala de aula, eu sugeri então ou o Zoom ou o Teams da Microsoft ou aulas gravadas no YouTube para o aluno então poder ver essa aula de manhã, de tarde, de noite, de acordo com a sua melhor conveniência. E aí foi votado as aulas gravadas pelo YouTube por todas as turmas, de forma unânime. A grande massa dos alunos da Universidade de Taubaté optaram por aulas gravadas aí no YouTube. Então eu abri um canal no YouTube com o meu nome, aí eu gravo as aulas via aplicativo do celular, enfim, em conjunto aqui com duas máquinas, tem um notebook, tem um computador de mesa e tem um celular onde ele capta a voz. E aí a dinâmica dessa composição da aula, ela é dentro de um aplicativo chamado Via Vídeo Brasil, que é um aplicativo pago, enfim, para edição das aulas, enfim, para gravar som e imagem com uma melhor qualidade. Espero que esteja de acordo, porque eu pago mensalmente esse programa, enfim, para viabilizar aí uma melhor adequação e depois de compactação dessa aula, porque depois é possível a edição, que seja compactado essa aula para alimentar o canal do YouTube, e o link do canal do YouTube depois é gerado dentro da plataforma EVA aí para vocês, meus alunos. Então, a partir dessa terceira semana, quando foi feita essa votação, a Unital já se adequou e já conseguiu abrir um portal específico também para cada professor. Então, a partir da terceira semana de quarentena, todos os professores já estavam aí com o portal EVA em atividade e alimentando aí atividades, videoaulas, certo? Bom, aí chegamos na quarta semana, e essa aula aí do dia 12 ao dia 18, enfim, a todas as turmas, estamos na quarta semana aí
de quarentena, de isolamento social. Os decretos, as portarias, esse movimento entre governo do estado, entre o nosso governo municipal aqui e entre o governo a título da União, ou seja, é o poder executivo, União, presidente, estado, o governador de estado e em âmbito municipal o prefeito, estão aí criando mecanismos, enfim, com a finalidade única de manutenção da vida, do equilíbrio aí da saúde, mas é certo que nessa quarta semana começa a aparecer questões também de cunho aí social econômico, então começa a haver um choque entre a questão de uma máxima do princípio do direito à vida, à saúde, e também do que está sendo pautado aí, que está em voga acerca dessa liberdade de ir e vir, enfim, essa máxima constitucional do princípio da liberdade atrelado a um caráter econômico. Então está havendo um choque do governo federal com o governo estadual, especificamente aqui do estado de São Paulo, no qual residimos, enfim, estamos vinculados. E, enfim, vamos aguardar aí os próximos movimentos. Volto a dizer, estou ansioso para o retorno das aulas presenciais. É algo novo para mim, essa troca. Gosto de gravar alguns pequenos vídeos, enfim, faço algumas lives de conteúdo jurídico que muitos alunos aí acabam acompanhando também, mas o que me é prazeroso, o que me dá prazer é o contato presencial com os alunos em sala de aula, onde a aula é mais dinâmica, enfim, onde eu posso extravasar, assim, pode ser que aqui durante o nosso encontro eu acabe extravasando em alguns momentos, enfim, porque eu gosto de pontuar, colocar chaves de pontos de fixação com o aluno, enfim, eventualmente fazer uma piada, chamar atenção para algum ponto específico, e nessa troca aí, enfim, dessa aula na qual esse encontro falta aí o aluno de sala de aula, a questão das perguntas diretas fica um pouco mitigado, mas volto a dizer, o portal EVA de vocês agora é alimentado por mim. A partir da terceira semana já comecei a alimentar o portal EVA, quarta, quinta, sexta e aí por diante, até o período que demandar a necessidade da utilização do portal EVA. Sou eu, professor André Augustinho, agora que estou à frente do portal EVA. Então, eventuais dúvidas de você e meu querido aluno, envie no portal. Assisti a aula, professor, e fiquei com dúvida. Envie uma mensagem via portal EVA. Professor, além do portal EVA, onde eu posso enviar essa dúvida para você? Também pode enviar pelo Instagram, que o Instagram eu também estou ali diuturnamente com ele ativo. E aí meu Instagram é meu sobrenome, Augustinho, e o numeral 8. Então você, meu aluno, pode realizar a sua pergunta da aula dentro do campo mensagem e do campo chat no portal do EVA. Já fiz o teste com alguns alunos de algumas turmas e essa questão das perguntas fica mais objetivo e aparece com mais facilidade no campo, porque abre uma janela em vermelho com uma interrogação, se você utiliza o campo mensagem, que fica no canto superior direito da sua tela aí do EVA, quando você está dentro da página da nossa disciplina específica. Então sugiro aí, não sei como os outros professores estão demandando isso com vocês, eu estou abrindo um chat por aula, mas esse chat por aula, a mensagem muitas das vezes, é tudo novo dentro desse sistema, ela não aparece de forma direta para mim, fica uma mensagem ali que às vezes o sistema não libera e não chega ao professor. Então a sugestão é aquela mensagem que chega e logo que eu abro a página, o portal, ela já fica no canto superior com uma janela, uma interrogação em vermelho, e aí facilita essa nossa troca. Então sugiro perguntas destinadas aí de acordo com as nossas aulas, sejam aí clicadas nesse campo superior, aí quando você abre a nossa disciplina, canto superior direito da tela,
aí do sistema EVA de vocês, certo? Que é esse ambiente virtual, sistema EVA da Universidade de Taubaté. Bom, dentro desse momento de pandemia, de coronavírus, enfim, com início na China, isso já de forma disseminada e latente, né, a todos, isso é claro, inequívoco, tivemos uma onda sensível na Itália, principalmente na cidade de Bergamo, com picos aí de mortalidade que beiraram o caos e a barbárie. Na segunda semana perpassou com muito afinco na Espanha. Estamos agora nesse momento de quarta semana com um pico nos Estados Unidos. Os norte-americanos estão sofrendo sensivelmente com o avanço aí desse vírus, enfim, dessa enfermidade que afeta aí o sistema respiratório. Bom, o que é importante, meus queridos alunos, aqueles que trabalham em serviços essenciais de cunho necessário, dos markets, dos supermercados, alimentação, os cunhos aí, atividades em hospitais, médicos, enfermeiros, enfim, esses sim tem que estar na rua. Aqueles outros que não perpassam por serviços essenciais, é um momento aí de união, mas uma união de cada um no seu respectivo lar. Vamos respeitar as ordens da OMS, vamos respeitar aí esse isolamento social, esse momento de quarentena, para que o nosso país não sofra as mesmas consequências que os outros países que eu acabei de citar aqui pelo mundo. Não vamos fazer uma curva de mortalidade, uma curva de inúmeros casos ocorra de forma sensível no nosso país. Por isso a necessidade do isolamento. O sistema de saúde está sendo aí modificado, hospitais de urgência e remotos estão sendo criados até em estádios de futebol, e isso é muito importante para receber novos casos, mas vamos minimizar o recebimento dos novos casos. O que não pode ter é um boom, certo? Ser disso, é claro que o que apresenta, enfim, o sistema de saúde é que 70% da população será acometida com esse vírus. Só que o problema é que se esse pico, os 70% da população, se der em uma mesma semana, em um mesmo mês, aí teremos inúmeras mortes, porque o nosso sistema de saúde não está aí adaptado para um pico gritante em relação a isso. Por isso o isolamento, aí seja de forma horizontal, seja de forma vertical, também para um restabelecimento da economia, porque uma economia parada no país gera também caos e barbárie, enfim. Então, dentro de um equilíbrio, de uma isonomia, dentro de uma possibilidade de isolamento para aqueles que podem, e um pouco a pouco o retorno das atividades, mas com o uso do álcool gel, com o uso das máscaras, com uma higiene diferenciada, será possível aí evitar uma curva aí, com um pico onde 70% da população em um mesmo momento seria possível pegar essa doença e aí superlotar os nossos sistemas hospitalares. Bom, então, perpassado esse campo introdutório, enfim, vamos agora, de acordo com o conteúdo programático, já adianto a vocês todos que no sistema EVA o plano de ensino já está alimentado, a nossa ementa da disciplina também já está na página aí da sua respectiva disciplina. Então tem a ementa, tem o objetivo do curso e da disciplina, tem todo o nosso conteúdo programático, tem um plano de ensino alimentado aí no sistema de vocês, tem as atividades da primeira, da segunda semana, da terceira semana, e agora a partir da quarta semana temos as aulas aí nessa troca. Para algumas turmas já iniciaram as aulas na terceira semana. Aquelas outras turmas que devido ao feriado, enfim, não tiveram a aula, esse é o nosso primeiro encontro aí, telepresencial, enfim, e vamos agora então adentrar ao tema de vocês, ao tema da aula de hoje, da quarta semana,
E vamos lá, grande abraço a todos. Vamos avançar agora aqui especificamente com a disciplina. Bom, legal, dando continuidade aqui então, diretamente agora com a turminha do primeiro B, manhã, da Universidade de Taubaté. Meus queridos, já seguimos aí do conteúdo programático, avançamos muito bem, estamos aí nessa quarta semana, avançando de forma excelente com o nosso conteúdo programático. Enfim, na terceira semana já foi possível aí retratarmos a lei mosaica, já havíamos perpassado por código de Hammurabi, código de Ur-Nammu. Então, com esse avanço e o desenrolar aí das aulas, já suprimos do conteúdo programático entre aulas presenciais e aulas telepresenciais aqui com o primeiro B, o conceito da história do direito, objeto estudo, a origem da palavra, o trabalhinho de vocês da Mesopotâmia, código de Ur-Nammu, código de Hammurabi. Na última aula aí da última semana falamos da lei mosaica, enfim, onde o representante da sala já passou o link do canal do YouTube para vocês. E agora o nosso conteúdo programático demanda aí direito grego. Então vamos adentrar acerca do direito grego. E dentro dessa conjectura eu já adianto a todos vocês que os gregos não tiveram uma sensível importância perante o nosso ordenamento, perante os reflexos na seara jurídica. Os gregos não foram grandes juristas. Vamos perpassar e ver as grandes criações gregas aqui nessa dinâmica de história. Mas voltado a uma história do direito, os gregos não tiveram aí uma grande importância. A importância dos gregos perpassou com muito afinco pela filosofia. E aí sim, os reflexos da filosofia, esses sim, abarcam inúmeras disciplinas, e aí tem reflexos pontuais, reflexos direcionados ao direito. Então, na dinâmica aí do direito grego, como juristas, gregos não foram grandes juristas. Os romanos, sim, grandes juristas, com muitos efeitos e reflexos no nosso ordenamento. Os gregos não. Mas os gregos, por ora, em sua filosofia, aí que vamos dizer Aristóteles, enfim, ele teve aí um reflexo sensível no direito. Bom, nessa dinâmica dos gregos, a própria palavra grego decorre do latim e aí, por sua vez, tem origem nos romanos. Então, dentro dessa conjectura de direitos romanos, direito grego, a própria palavra grego decorre do latim e, por sua vez, do direito romano. Mas os gregos, eles não se autodenominavam gregos, eles se autodenominavam helenos. E por que se autodenominavam helenos? Porque eles diziam que eram filhos do deus Heleno. E qual é a conjectura, qual é o dom do deus Heleno? É o dom da adivinhação, porque ele verificou que seria tortuosa a viagem até a Grécia, de Paris à Grécia, na dinâmica histórica. Então, deus Heleno, tido aí com o dom da adivinhação, e o povo grego denominava-se aí filhos de Heleno, filhos então do deus Heleno. Bom, nessa conjectura do direito grego, é imperioso aí consignarmos o seguinte, que os gregos tiveram naquela fase inicial, enfim, da antiga Grécia, os tempos áureos da evolução das ciências. Os tempos áureos da evolução das ciências. Por quê? Porque tivemos grandes avanços com os gregos. Vejamos, por exemplo, na seara da matemática. Na seara da matemática tivemos aí o famoso Teorema de Pitágoras, que vocês, meus queridos alunos, aí, egressos do ensino médio, ensino fundamental, estudaram o Teorema de Pitágoras. A sua origem é na Grécia. Então, na seara da ciência matemática, Teorema de Pitágoras, origem grega. Outra dinâmica importante aí
na seara do esporte, enfim, das ciências desportivas, foram os gregos, os criadores das Olimpíadas. Olha a importância histórica das Olimpíadas que perpassam até os dias de hoje, com a sua origem aí na Grécia, nesse caráter de evolução. Na questão da arquitetura, questões arquitetônicas, enfim, os gregos também tiveram aí um disparate nos tempos áureos aí da Grécia clássica, já perpassando com construções como Partenon, como Acrópole. Que mais que tem aí importante? Na literatura, certo? Os gregos e o avanço dos gregos na literatura. Tem aí a literatura de Homero como um despertar da literatura diferenciado aí da origem da Grécia clássica. E aí, nessa dinâmica de evolução, os gregos começaram então a verificar a importância dessa troca, dessa relação interpessoal e de evolução, e passaram-se a auto-questionar sobre questões aí mais básicas e triviais possíveis. E dentro desse auto-questionamento e das relações interpessoais, buscavam a cada vez mais a melhoria na concepção de sociedade, a melhoria na forma do seu governo. E aí, dentro dessa conjectura, foi tendo uma evolução da respectiva nação grega, certo? Mas, por sua vez, dentro da dinâmica do direito, dentro da concepção jurídica, temos que os gregos não criaram nada de importante, nada aí, enfim, que trouxesse aos anais históricos uma relevância a ser lembrada de forma contundente, certo? Então, como juristas, os gregos não tiveram aí uma importância histórica efetiva que reflita aí até os dias atuais. Então, dentro da ciência jurídica aí, houve uma sensível não criação efetiva dos gregos, certo? Por sua vez, pay attention, muita atenção agora, em relação à filosofia, os gregos deram de 10, 20, 100 a 0 nas demais conjecturas das outras nações. Enfim, os gregos, na questão filosófica, refletem os seus pensamentos por meio dos seus grandes pensadores filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Existe aí então o reflexo desses pensadores, dessa concepção da ciência, o reflexo nas demais ciências. E aí é evidente que os reflexos dos filósofos perpassa de forma clara e abrupta, enfim, e direcionada, na verdade, dentro da conjectura do direito. Então, a importância dos gregos na criação jurídica é mínima, mas a importância dos gregos por meio dos seus pensadores, por meio da conjectura filosófica e os efeitos da filosofia dentro do pensamento jurídico, aí sim os gregos têm fundamental criação, fundamental evolução, aí, fundamental abordagem acerca desse ponto. Contudo, no direito tem uma conjectura, inclusive um melhor autor é um autor alemão acerca da argumentação jurídica, a questão da retórica no direito, o pensamento atrelado ao argumento, ao poder de convencimento. E aí a filosofia tem fulcral importância nessa relação com o direito, nessa conjectura de convencimento. Partindo dessa premissa e com origem filosófica grega, temos que falar dos sofistas. Sofistas, quem eram e qual a sua suma importância na relação jurídica. Sofistas, meus queridos, eram grandes pensadores, filósofos, que com o condão, com a dinâmica de lecionar, com a dinâmica de professores que tinham, pensadores naquela época, eles, de forma a direcionar pela Grécia, eles andavam como ambulantes pela Grécia e iam
perpassando conhecimento político, a arte filosófica, a arte da retórica, e cobravam aí um valor, passou uma moto, e cobravam um valor por esses serviços realizados. E aí então eles buscavam jovens estudantes para promover conhecimento para esses jovens. Então sofistas, filósofos que andavam como ambulantes aí criando, formando jovens com conhecimento filosófico, a arte da política, a arte da retórica, do poder de convencimento. E aí esses jovens que recebiam esse conhecimento eram jovens que despontavam por meio da educação, do conhecimento na Grécia. E com isso, logo, esses efeitos dos sofistas aí sim reflete na área jurídica, porque a conjectura do direito romano vislumbrou essa característica dos sofistas quando então da criação da sua ciência jurídica. Então os romanos, na verdade, os juristas romanos, eles consultaram, tiveram como fontes aí iniciais esse perpassar essas diretrizes dos sofistas da Grécia. Nesse condão, então, é importante mensurar e colocar aí no caderno do aluno que a aula de hoje perpassamos por direito grego. É importante ter um ponto aí que os gregos não tiveram uma grande importância direta a ser lembrada no ordenamento, na estrutura da ciência jurídica, na verdade. Contudo, a parte filosófica de Platão, Aristóteles, Sócrates, e também a conjectura dos sofistas, que eram aqueles ambulantes, pensadores que passavam conhecimento filosófico, retórica, conhecimento político para os jovens, e esses jovens despontavam na sociedade, serviram como base para os juristas romanos essa estrutura de pensamento para a criação aí, enfim, das leis, da dinâmica do direito romano. Então a importância dos gregos, na verdade dos sofistas e dos estoicos, refletindo aí diretamente, de forma sensível, no direito romano. Bom, na conjectura histórica, mesmo não sendo importante, de grande reflexo, é importante falarmos aí de duas leis, a lei de Zaleucus e a lei de Dracon. Essas aí perpassam os anos 662 a.C. e 621 a.C. A lei de Zaleucus, 662 a.C. A lei de Dracon, 621 a.C. E aí, a conjectura do direito grego era perpassado as decisões para a alta sociedade, ou seja, a decisão dos chefes, do que era tido como juízes, era tida pela alta sociedade. Eram escolhidos dentre os membros da alta sociedade pessoas denominadas arcontes, e esses arcontes que se denominavam aí então chefes e juízes por meio de uma escolha prévia dentre a alta sociedade, e cabia aos arcontes as decisões então judiciais, a definição que seriam então as sentenças judiciais aí na Grécia Antiga, certo? E a máxima histórica, meu celular baixou a bateria aqui, voltou. E a máxima histórica que temos é que antes mesmo dessa lei de Dracon e da lei de Zaleucus, o direito era tido tão como secreto, a definição, que era vedado. E aí existe na conjectura histórica que existiu lá em Esparta um legislador denominado Licurgo, e Licurgo dizia o seguinte: o nosso histórico de leis, ele deve ser tão secreto que ele não pode ser escrito, porque se escrito for, vazará eventualmente as informações. Então a dinâmica antes da lei de Zaleucus, 662 a.C., e a lei de Dracon, 621 a.C., é tido uma máxima na Grécia pelos estudos históricos dentro da dinâmica da ciência jurídica, que existia pautado um processo
todo de cunho oral, ou seja, as leis e a definição era toda registrada na mente das pessoas, dos juristas tidos então como arcontes, definidos dentre a alta sociedade, e não era possível sequer escrever essas leis, as decisões, a dinâmica processual, prevalecia aí todo um processo oral para não deixar registros. Essa é a máxima aí do legislador, denominado como Licurgo, antes de Dracon, antes de Zaleucus, na dinâmica grega da origem histórica que se deu em Esparta, certo? E o que um processo tido como oral, o que uma ausência de lei escrita gera? Uma baita insegurança jurídica. Porque aí a definição das decisões ficava de forma total e parcial à alta sociedade, aqueles que iriam julgar. Como é que aqueles da baixa sociedade, enfim, que não tinham conhecimento da lei, iriam cumprir a lei? Vocês acompanham comigo que as decisões então ficavam totalmente imparciais, e dentro dessa imparcialidade gerava uma baita insegurança jurídica. E aí é claro que nessas decisões imparciais com insegurança jurídica fomentou que essa classe menos favorecida buscasse então, por meio de lutas e de avanço, que na Grécia tivesse então uma legislação escrita. E aí então foi necessário, ainda de forma arcaica, enfim, que se criasse as respectivas leis de Dracon, de Zaleucus. Temos também aqui no contexto do arconte, né, que era tido como o jurista, o chefe, ele que convocou então Dracon para fazer um sistema jurídico aí mais democrático e mais transparente. Então, após lutas das classes menos favorecidas, os arcontes, que eram aqueles tidos como chefes, juízes, que acabavam julgando aí de forma imparcial por não haver uma lei escrita, definida, estes então passaram os menos favorecidos. Após várias lutas, os arcontes voltaram atrás, falaram: realmente um processo oral, assim como tido em Esparta, com a origem de Licurgo, gera uma insegurança jurídica, enfim, não é possível depois eu cobrar o cumprimento da lei se eu não apresentei essa respectiva lei, enfim, e aí não tem como alegar o desconhecimento da lei, se na verdade realmente a lei não existe, é uma lei desconhecida. E aí, nesse caos de barbárie, os arcontes voltaram atrás, solicitaram a Dracon que fizesse um sistema jurídico mais democrático, mais transparente, onde então todos pudessem ter acesso às leis aí minimamente descritas. Legal? Meus queridos, com isso então perpassamos pelo direito grego aí, que é um direito pouco sensível e aos reflexos, enfim, da nossa disciplina do direito, enfim, os reflexos, na verdade, do direito grego são mínimos. É importante aí perpassarmos mais pelo direito romano, na verdade, e gravar a importância dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os efeitos dos grandes pensadores filosóficos, os efeitos dos sofistas perante o direito na atualidade. E aí, dentro dessa conjectura, lembrar aí da lei de Dracon, que foi aquela então que definiu, foi aí o início de leis escritas para ter um equilíbrio, enfim, mais democrático e mais transparente entre a alta classe, a alta sociedade grega e aqueles menos favorecidos, enfim, sendo que na conjectura de Licurgo, com início em Esparta, o processo deveria ser oral, as leis não deveriam ser escritas. Legal? É importante você ter isso no caderno aí. Bom, com isso então encerramos a aula da quarta semana em relação aí às correntes filosóficas dos sofistas, os reflexos do direito grego na origem, que não foi muito concatenado, enfim, muito balizado para a atualidade, mas que sim, os pensamentos filosóficos, esses sim, são lembrados
até os dias atuais, a figura dos sofistas, no reflexo aí da argumentação jurídica, da retórica e os reflexos disso perante o direito. Bom, com isso encerramos aí a nossa 4ª semana de aulas. Desejo a todos aí uma boa semana, bons estudos, grande abraço.